Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, graça e paz a todos quantos estão conosco nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, em nome de Jesus. É uma alegria, é um prazer muito grande para mim estar com os irmãos mais uma vez nesta manhã, para juntos nós compartilharmos da palavra do Senhor. Vamos orar, iniciando assim o nosso estudo nesta manhã. Oremos. Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, somos gratos a Ti pela semana finda, pelas bênçãos recebidas e por essa que hoje se inicia, rogando ao Senhor em nome de Jesus, que possamos ter também uma semana abençoada, feliz e vitoriosa na Tua presença. E nesse instante, quando nós vamos mais uma vez olharmos para a Tua palavra, para estudarmos, para dela extrairmos lições para a nossa vida espiritual, para a nossa vida diária. Que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para o que vamos falar e ouvir, seja segundo a Tua vontade. E que o Teu Santo Espírito nos capacite para compreendermos qual é a Tua vontade para as nossas vidas nesta hora. Fica, pois, conosco, fica com cada um daqueles que estão conosco nesta manhã nos seus lares, derramando sobre eles também a Tua bênção e a Tua graça, para que o mesmo Espírito possa estar falando e atuando em cada vida, em cada coração. Louvamos, bendizemos e glorificamos o Teu nome e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos já puderam observar, quando abriram os seus celulares e viram lá o título da nossa lição desta manhã, um tanto quanto diferente daquilo que os irmãos estiveram estudando com o presbítero Edson domingo passado, falava sobre perdão. Hoje é um outro assunto e talvez, assim como o Edson disse a semana passada, que determinados textos que ele lia a respeito de perdão, ele se arrepiava. Eu posso garantir aos irmãos que quando eu leio textos a respeito desse assunto que nós vamos tratar nessa manhã, eu também me arrepio, por ver que muitas e muitas vezes, quão distante nós estamos daquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Então, nesta manhã, nós vamos estar conversando sobre ai deles e ai de mim. Vamos ver o que é que o Senhor tem a falar ao nosso coração nesta manhã. Vamos primeiramente fazer a leitura do texto de Abacuque, no capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 20, e assim conclui-se o segundo capítulo de Abacuque, pelo menos na leitura dessa manhã. Abacuque 2, 6 a 20, assim nos diz: Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória.
porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Texto bastante longo, mas necessário que nós fizéssemos a leitura dele como um todo, porque todo ele vai ser a base de parte da nossa lição nessa manhã. Nessa manhã, queridos, eu não vou fazer uma pergunta para que você responda no chat, mas eu vou fazer duas perguntas para que você responda para você mesmo. Talvez se eu fizesse para você responder, você ficaria um tanto muito inibido, dada a pergunta, mas para você eu tenho certeza que entre você e Deus você vai ter condição de responder. E as duas perguntas são as seguintes: quando o ímpio sofre, o que você faz? Você vê um ímpio sofrendo, qual é a sua reação? Qual é o seu sentimento? Quando a justiça de Deus se apresenta e é executada sobre a vida de uma pessoa de que você não gosta muito, qual é a sua reação? Você não gosta muito do seu vizinho ou da sua vizinha? Algum motivo, alguma questão? E quando alguma coisa acontece para ele, que você entende que é a justiça de Deus que está sendo feita, o que você pensa a respeito? Pensa com você e Deus. E vamos estudar a lição e depois as conclusões ficam para você e para mim, tá bom? Queridos, nesta manhã nós vamos falar então sobre esse texto. Ai deles e ai de mim. Quando nós vamos à palavra de Deus, esta palavrinha de duas letrinhas, ai, ela aparece em alguns textos, e em cada texto, ou em algumas ocasiões, em alguns textos, ela tem um significado diferente. Por exemplo, em Josué, nos capítulos 7, versículo 2, capítulo 8, versículo 1, e no capítulo 8, versículo 28, a palavra ai é cidade. Então, se você for lá em Josué capítulo 7, 2, você já vai verificar que Ai, em Josué, é cidade, inclusive está com letra maiúscula. Agora, se você for em Apocalipse 9, 12 ou em 11, 14, vai aparecer Ai em minúsculo. E se você for entender, e se você tiver um pouco de conhecimento de português, eu não tenho muito, confesso, é substantivo. Mas há também, claro, pode ser que tenha outros ai substantivos, eu estou dizendo que eu verifiquei esses dois, tá certo? Mas há também o ai interjeição, e aí tem bastante. Eclesiastes 4:10, em Isaías aparece 10 vezes, em Jeremias 2 vezes, Amós 2 vezes, Miqueias 2:1, Naum 3:1, Zacarias 11:17, Mateus 4 vezes, Marcos 14:21, em Lucas aparece 5 vezes, 1 Coríntios 9:16, Judas versículo 11, e em Apocalipse 8:13 e 18:10. Nesses, exatamente dentro daquela conotação daquilo que nós vamos ver hoje. E interjeição, o que é? É uma palavra que exprime um sentimento de dor, de alegria, admiração, irritação e também reprovação enérgica. E é exatamente essa reprovação enérgica é que nós vamos ver nessa manhã. A energia com que esse ai é colocado, sempre no começo da frase, e logo na sequência vem o ai e vem a resposta para este ai. Então nós vamos ver 5 ais de Abacuque, e depois vamos ver mais 4 ais que estão lá no Novo Testamento, lá no capítulo 6 de Lucas, mas isso é daqui a pouquinho.
Vamos então verificar primeiro esses 5 ais que estão registrados aqui em Abacuque. Abacuque está diante de uma profecia de 5 condenações para aqueles que são infiéis a Deus. Profecias revelam que Deus pune a impiedade e a infidelidade. Nós devemos confiar que Deus está no controle e que a justiça dele não é motivo para a nossa vanglória, mas sim para aprendermos mais sobre confiar e permanecer fiel ao nosso Deus. Então, talvez eu já tenha até respondido as perguntas que eu fiz, né? Nós nunca devemos nos vangloriar de quando Deus faz a justiça, porque a justiça não é minha, a justiça é dele. E nós devemos sim fazer o quê? Aprender com isso a confiarmos mais nele e a colocarmos mais a nossa vida aos pés dele. Muito bem, vamos então conversar um pouquinho sobre esses 5 ais que estão aqui no livro de Abacuque. O primeiro ai está no versículo de número 6, e ele fala sobre roubo. Aqueles que acumulam o que não é seu, terão todos os seus bens tomados. Os ímpios irão colher o que plantaram. Assim como conquistaram todos os bens, esses bens lhes serão tirados. E qual é a punição para este roubo? O seu Deus minúsculo será derrubado, o seu poder será exterminado, e todo o seu poderio, toda a sua nação será dividida em muitas nações. Este é o fim daquilo que vai acontecer no primeiro ai. O segundo ai está lá no versículo de número 9. E nesse segundo ai, ele fala sobre segurança a custas do domínio. A dominação é feita para garantir a segurança de seus reinos. Então, o que é que os reinos antigos faziam? Quando eles conquistavam um povo, eles traziam aquele povo para junto de si, e esse povo passava a ser o seu escudo, a sua linha de frente. Qualquer movimento que houvesse de guerra, eles já queriam para frente da batalha. Colocam os dominados como escudos de suas terras, a fim de não serem atingidos. Então, eram os chamados para-raios. E qual que é a condenação para aqueles que assim fazem? A pedra clamará, ou seja, os próprios materiais tomados para a construção de suas fortalezas serão agentes da justiça sobre a vida deles. Tudo aquilo que eles tomaram vai ser colocado no devido tempo contra eles mesmos. No versículo 12, nós temos o terceiro ai. E esse terceiro ai vai falar sobre a opressão. A cidade da Babilônia, ela foi edificada em cima de opressão. Nos registros históricos nos falam que Nabucodonosor, para construir Babilônia, ele não construiu Babilônia com os babilônicos. Os babilônicos eram os guerreiros seus, era o seu povo. Babilônia foi construída através de sangue e de suor daqueles povos que eles, ao longo do tempo, foram ganhando as batalhas. Então, os povos que não morriam na batalha eram trazidos prisioneiros, e esses prisioneiros passavam a ser escravos da Babilônia, e então eles é que construíram a Babilônia. E a opressão era tamanha que Nabucodonosor se orgulhava do número de escravos que ele possuía, e também se orgulhava do número de mortos que ocorreu para que a cidade fosse construída. Então vejam o sentimento que havia no coração de Nabucodonosor. Orgulho por ver aquela cidade construída através de escravos. E orgulho porque muitos daqueles escravos morreram trabalhando para ele. Muito sadismo, não? Mas infelizmente
Era, e muitas vezes nos dias de hoje, continua sendo assim. Mas qual que é a reprimenda a esse terceiro ai? A terra vai se encher da glória de Deus, e aqueles que oprimiam serão julgados. Estão lembrado que na lição anterior, não a que o Edson trouxe a semana passada, na outra que eu falei sobre as redes, em determinado momento eu disse que o nosso Deus é um Deus gracioso, muito gracioso, tem nos abençoado grandemente, com toda sorte de bênção, mas que Ele também é justo. E aqui está, a terra vai se encher da glória de Deus, e aqueles que oprimiam serão julgados. E serão julgados por quem? Pelo próprio Deus, que é a justiça suprema e infalível, diferentemente da dos homens. E nós bem sabemos. No versículo 15, nós temos o quarto ai. E o quarto ai fala sobre o sadismo. O que é que eles faziam nessa questão do sadismo? Os dominadores, eles embebedavam os seus dominados. E através disso, eles abusavam sexualmente e abusavam moralmente dessas pessoas. Faziam dessas pessoas os seus gatos e sapatos. Brincavam com elas, enquanto elas estavam totalmente fora de si, porque estavam embebedadas. A esses que dominaram e consumiram os seus iguais, seria dado a beber do cálice da mão direita de Deus. Ou seja, a justiça de Deus recairá sobre eles. O que era tido como glória se tornaria em vergonha e em ruína. Então, cuidado com o cálice de Deus. O cálice de Deus, sendo tomado, como aqui está dizendo, que está à mão direita de Deus, é o cálice da justiça. E este cálice, realmente, desculpe o trocadilho, é justo. Mais justo que esse não existe. O quinto ai vai falar sobre a infidelidade a Deus. Mais que uma condenação, a adoração de imagens. Lembram-se quando nós falamos lá sobre as redes? Que eles, depois de vencerem a batalha, eles adoravam os seus deuses, adoravam a si mesmos? Pois é, infidelidade a Deus. Abacuque aqui condena a infidelidade a Deus. Condena aqueles que colocam qualquer coisa no lugar de Deus. E ele termina lá no versículo 20 dizendo: calar-se na presença de Deus é colocar-se diante dele para ouvir o que ele tem a dizer. E é exatamente aquilo que nós estamos fazendo nesta manhã. Nós estamos calados para ouvirmos a voz de Deus. Essa deve ser a nossa conduta diária, de estarmos atentos à voz de Deus através de tudo aquilo que se passa ao nosso derredor. Queridos, então temos aqui, ainda que de maneira bem rápida, mas os 5 ais de Abacuque. Os 5 ais e as 5 condenações. O que vai acontecer quando essas posturas forem sendo tomadas pela Babilônia, quando entrar e tomar Judá. Vamos ver agora no Novo Testamento. Interessante, aqui nós estamos falando do Velho Testamento. Como eu disse lá no comecinho, na primeira aula, não podemos achar que a Bíblia é composta só do Novo, mas ela é dos 2 testamentos, e tanto um quanto o outro são importantíssimos para nós. Tanto que nós estamos estudando o Velho Testamento, e quantas lições maravilhosas nós já extraímos nesses últimos domingos, nessas lições. Vamos ver agora Lucas capítulo 6, versículo 24 a 26, vou pedir para que a nossa irmã Evelyn nos faça essa leitura. Vamos ver o que é que Jesus vai falar também sobre alguns ais. Mas ai de vocês, que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. De vocês, quando todos os elogiarem,
pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Amém. Obrigado, querida. Deus abençoe. Vemos então aqui, amados, que se lá no Antigo Testamento veio ais, no Novo também aconteceram outros ais. Ou seja, estamos num novo momento, mas o povo continua tendo comportamentos errados, fazendo coisas que desagradam a Deus. E aqui nós vamos verificar algumas citações dentro desses ais que são importantes para nós nessa manhã. O primeiro ai fala sobre riqueza. Aquele que depende da própria riqueza já desfrutam de seus benefícios agora, mas vão sofrer por eles. Ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ou seja, hoje você está vivendo no bem bom. Você tem de tudo. Cuidado. Você está colocando a sua confiança no lugar errado. Amanhã você pode perder tudo, e aí como é que fica? Em síntese, é isso que Jesus queria dizer para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E esse texto, ele está no livro de Lucas exatamente após as bem-aventuranças, após o Sermão da Montanha. O segundo ai vai falar sobre a fartura. Então veja, o primeiro fala sobre a riqueza. O segundo vai falar sobre fartura. Aqueles que esbanjam o que têm, que fazem questão de se vangloriar de suas posses. Você conhece alguém assim? Eu já vi vários. E olha o que vai acontecer com eles. Irão sofrer quando a roda girar e perderem tudo o que têm. Por quê? Porque a sua confiança está no que ele possui, na sua fartura. Então, se você perde o que você tem, você fica numa situação difícil. É essa a mensagem que Jesus está querendo trazer. O terceiro ai, ele vai falar sobre a alegria. Aqueles que estão felizes com sua segurança firmada em seus próprios bens. Um dia irão chorar e lamentar diante da pobreza em que se encontrarão. Cuidado onde a nossa alegria é colocada. Quando a nossa alegria está firmada naquilo que temos, pode ser que amanhã as coisas mudem. E aí o que fazer? Aí vai ser a hora do choro e do lamento, porque a confiança está colocada no lugar errado. O quarto ai, fama. Aqueles que se consideram importantes por serem conhecidos e louvados nas ruas. E essa era uma prática muito comum na época de Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, aquelas pessoas gostavam de... E há em outro texto que Jesus é duro com eles, quando fala a respeito da hipocrisia deles, de orar nas praças para serem vistos por todos. Fama. Muitas pessoas confiam na sua fama, confiam no seu momento, naquilo que ele é agora, achando que essa fama nunca vai acabar. E nós temos visto aí ao longo dos tempos, principalmente muitos artistas, muitos cantores, que tiveram o seu tempo de fama, mas ele passou, e hoje muitos a gente nem ouve falar mais deles. E às vezes quando você fala, lembra-se de fulano? Mas quem era fulano? Fulano foi, em tal época, era um cantor de sucesso, ou era um artista de renome. Sumiu. Então, a fama. Aqueles que se consideram importantes por serem conhecidos e louvados nas ruas. Buscam fama e riqueza. E outra coisa muito séria. Falam o que o povo quer ouvir, não o que Deus manda dizer. Cuidado. Cuidado com aquilo que eu e você estamos falando. Às vezes, nos empolgamos e começamos a dizer aquilo que Deus não disse. Falar coisas que Deus não falou e nunca vai falar. Cuidado.
Há muitos que estão hoje tendo esse comportamento, porque estão no momento de fama, estão no momento de glória, estão no momento de estarem no pedestal. E estão dizendo um monte de coisas que Deus nunca disse e nunca vai dizer. E isso é perigoso. É muito perigoso. Falar em nome de Deus de coisas que Ele não disse nem vai dizer é pecado. Cuidado. Não só se você estiver fazendo, ou se você estiver dando ouvidos a essas pessoas. Cuidado também, porque você pode estar sendo enganada. Vemos aqui então, queridos, nesses 4 ais de Jesus, que como eu já disse anteriormente, se você for lá no capítulo 6 de Lucas, você vai verificar que dos versículos 20 até o 23, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Na sequência, ele fala sobre os ais. E depois, na sequência, ele vai falar sobre uma outra questão também importante. E que talvez ajude você a responder as 2 primeiras perguntas que eu te fiz, lá no comecinho. Nós não devemos ficar rindo, debochando daquele que tinha e que perdeu, ou daquele que está fazendo as coisas todas erradas. Nós não devemos querer vingança, mas o que a Bíblia nos orienta e o que Jesus pede para nós fazermos está lá do versículo 27 ao versículo 31 do capítulo 6 de Lucas. Nós devemos orar por eles, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus fale ao coração deles de tal maneira que eles mudem a sua maneira de ser. Essa é a nossa atitude, essa deve ser a nossa ação. Orar, orar e orar. Tá certo? Diante daquilo que Abacuque nos diz, diante daquilo que Jesus nos diz, quais lições nós podemos tirar para nós nessa manhã? O que essa lição tem para mim e para você? O que nós podemos aprender? Verificamos que Judá errou, desviou-se dos caminhos de Deus. E Deus traz o povo babilônico exatamente para destruí-los, para mostrar que eles estavam errados. Interessante que pelo fato dos babilônicos serem usados para dar uma lição no povo de Deus, não deu a eles a condição de serem os melhores. Porque o que nós estamos vendo nessa lição em Cisais era exatamente para eles. Por quê? Ainda que eles tivessem sido usados por Deus, e nós vimos na lição lá sobre as redes, que Deus pode usar o que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser, porque Ele é Deus. E aqui, para dar uma lição no seu povo Judá, Ele utiliza-se de um povo ímpio, de um povo iníquo, que era o povo babilônico. Mas esse povo babilônico também não aprendeu nada com aquilo. Por quê? Quando eles venceram, a glória era de quem? Era deles. Estavam errados, porque não estavam colocando as suas vidas diante do Senhor. Então nós verificamos aqui que tanto Judá quanto o povo babilônico erraram por serem infiéis a Deus. E que também Jesus, quando vai falar lá, após o sermão das bem-aventuranças, quando ele traz aqui em Lucas esses 4 ais, ele também está falando que o povo, quando está fazendo aquilo, também está errado. O povo de Deus foi, naquele momento de dificuldade, a Babilônia chegou e derrotou-os por quê? Porque eles foram infiéis, distanciaram-se de Deus. O povo babilônico posteriormente também recebeu a sua condenação. Por quê? Porque não foram fiéis a Deus. A sua fidelidade estava em si mesmo. E o que nós verificamos também
quando Jesus vai nos trazer essas orientações em Lucas, é de que também aquele povo também estava distante, porque eles estavam pautando as suas vidas no quê? Na fartura, na alegria, na fama e também na riqueza. Então, os três estavam errados. Judá estava errado, a Babilônia estava errada, e o povo da época de Jesus estavam errado. Porque, fazendo talvez algumas coisas diferentes, mas todos eles voltados para si, não para Deus. Não estavam colocando a sua confiança em Deus. E aquela lição da semana passada, o justo viverá por fé, não era verdade na vida deles. Eles não viviam por fé. E quando nós vemos as bem-aventuranças, nós verificamos exatamente isso, que Jesus está dizendo que nós, para sermos felizes, para sermos bem-aventurados, a nossa vida tem que estar colocada nele. Nós temos que fazer a vontade dele. Ele tem que ser o Senhor na nossa vida. Não a riqueza, não a fama, não o poder. Não fazermos deuses, ou um outro cuidado que nós temos que ter e que muitos têm cometido, fazer de si mesmo o seu Deus, confiar em si. Não, já ouvi várias vezes esta afirmação: eu confio no meu taco, eu posso. Cuidado que eu confiar em mim mesmo, com certeza vai ser uma tragédia, porque eu sou falho. Você é falho. Nós somos falhos. A Bíblia diz que nós não podemos fazer nada por nós. Nós não podemos acrescentar 1 milímetro no nosso tamanho. Talvez, se eu pudesse, eu gostaria de ser um pouquinho maior. Mas eu não sou. Deus me fez assim. Então, queridos, nós temos que ter a nossa vida realmente colocada aos pés do Senhor. A nossa confiança tem que estar nele. Porque senão é ai de mim e ai deles. O ai de mim é para mim. E ai deles, que também estão fazendo exatamente como eu faço. Então, tanto eu quanto você devemos ter uma postura diferente. Devemos ter a postura de nos colocarmos aos pés do Senhor. A confiança em nós mesmos só é saudável na medida em que temos a certeza de que pela força do Espírito Santo em nós, somos capazes de viver a vontade de Deus em toda e qualquer circunstância. Só assim. Só quando nós tivemos essa certeza de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, de que aquilo que estamos fazendo é da vontade de Deus, aí sim nós seremos vencedores. Aí sim nós vamos ter a certeza de que a vontade de Deus está sendo cumprida. Caso contrário, com certeza, um dia nós podemos também ouvir os ais de Deus. E eu te confesso, querido, eu não quero ouvir os ais de Deus, não. Nem aqui e nem lá. Porque é muito duro. Volto a dizer, o nosso Deus é um Deus gracioso, misericordioso e bondoso, mas é justo. E a justiça de Deus é muito diferente da minha e da sua, e dos homens de uma maneira geral. É aquilo que nós poderíamos dizer, desculpe outra vez o trocadilho, mas é a justiça justa. Porque ele não pende nem para a direita e nem para a esquerda. Mas ele faz exatamente aquilo que ele mesmo determinou. Porque as leis são dele. E o que ele determinou, ele cumpre. As leis humanas muitas vezes são falhas. Porque elas pendem para um lado, pendem para o outro, mas a lei de Deus não. Concluindo a nossa lição nessa manhã, queridos, Abacuque nos apresenta 5 razões pelas quais o juízo de Deus recairá sobre aqueles que dominarão e ocuparão Judá. O ponto culminante está na 5ª razão,
o quinto ai, a idolatria. Por que idolatria? Porque não servir ao Deus único e verdadeiro, que é o Senhor da história, o único que é vivo e real. Esse eles deixaram de lado. Os idólatras dão ordens aos seus ídolos, barganham com eles. Deus convida seu povo a uma vida de obediência e relacionamento verdadeiro com Ele. Obedecer é reconhecer que Deus está no controle. Então, querido, coloque-se diante de Deus, verdadeiro, em silêncio, para ouvir o que Ele tem a dizer. Essa deve ser a minha e a sua atitude. Nos colocarmos em silêncio para ouvirmos o que o único e verdadeiro Deus tem a nos dizer. E Jesus, nos relatos dos 4 ais lá de Lucas 6, 24 a 26, nos mostra como a confiança nas riquezas, na fama, na vontade própria, podem significar a nossa ruína. Jesus nos quer próximo a Ele, para que aprendamos a viver pela fé, confiando em Deus e vivendo obedientemente à sua vontade. Riqueza, fama, desejos pessoais não garantem a vida e nos impedem de viver de verdade. Liberte-se das correntes que o afastam da vontade de Deus e experimente a liberdade de viver pela fé. Hoje nós somos chamados a viver pela fé, reconhecendo que somos diariamente tentados a abrir mão da vida com Deus para termos riqueza, fama, poder que o mundo nos oferece como sendo muito bons, mas que na verdade nos levam ao caminho da morte. Quando os poderes deste mundo tentarem dominá-lo, lembre-se das palavras de Abacuque: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ouçam sua voz, para saber como enfrentar os poderes deste mundo. Aqueles que se calam diante de Deus, ouvem sua voz e vivem na sua vontade. Fala ao nosso coração, Senhor. É a oração que eu faço e deixo para você fazer para você. Senhor, fala ao meu coração. Então, queridos, que nós possamos estar cientes de que esses ais não estão colocados de maneira aleatória na palavra de Deus. E como eu relatei, esses ais de reprovação enérgica, eles estão tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Algo claro para nós, de que o povo do Velho Testamento precisou ser chamado a atenção. E o do Novo Testamento, que hoje inclui eu e você, também estamos sendo chamados a atenção, para vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. E eu queria terminar deixando para você 2 frases. Confie apenas em si mesmo e experimentará a ruína. Vou repetir. Confie apenas em si mesmo e experimentará a ruína. Confie apenas em Deus e experimente muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vou repetir a segunda também. Confie apenas em Deus e experimente muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Confiança em Deus é primordial. Quando nós realmente depositamos a nossa vida aos pés do Senhor, deixamos o nosso ouvido bem aberto para ouvirmos a sua voz, com certeza Ele há de falar conosco. O que nós precisamos ouvir, nem sempre é o que queremos ouvir, porque esse é um grande mal do homem. E por isso, que na questão da fama,
nós temos lá, buscam a fama e riqueza e falam o que o povo quer ouvir, não o que Deus manda dizer. E muitas vezes nós falamos, fala Senhor, aí o Senhor fala e a gente fica pensando, não, mas isso aqui não foi para mim, foi para a Evelyn. A Evelyn, já ouviram essa expressão? Já viram isso que às vezes acontece? Você vem a um culto e ao sair, você comenta com alguém, hoje a Evelyn que tinha que estar aqui, essa mensagem era para a Evelyn. A Evelyn não veio, mas você veio. Então não era para a Evelyn, era para você, era para mim. Então nós temos que ter esse cuidado. Quando nós pedimos para Deus, fala ao nosso coração, Senhor, devemos estar preparados porque Ele vai falar. E Ele vai falar o que precisa ser dito. Gostemos ou não. Eu tenho certeza que Judá não gostou do que ouviu. A Babilônia não gostou do que ouviu. As pessoas na época de Jesus não gostaram do que ouviram. Mas era exatamente aquilo que elas precisavam ouvir. E eu espero que nesta manhã, Deus possa ter falado ao seu coração, meu amado, minha amada. E que de hoje em diante, você possa ter esse compromisso de você com Deus, de permitir que Ele fale ao seu coração. E que você não apenas ouça o que Ele tem a dizer, mas você faça o que Ele está te pedindo. Tenha a certeza absoluta de que se Ele disse para você fazer, você vai ver o resultado. E o resultado será excelente, porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Ai de mim, ai deles. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Faça-nos compreender qual é a vontade dEle para as nossas vidas, para que em momento algum nós venhamos a ouvir os ais de Deus, mas possamos apenas ouvir benditos de meu Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que dê-nos uma semana abençoada e feliz na sua presença. Vamos orar? Encerrando assim. Antes da oração, peraí que a Evelyn tem a palavra. A palavra é sua, Evelyn. A gente tem aqui alguns comentários para compartilhar. Irmã Zeneide, ela disse assim: ai de mim que vou perecendo, disse o profeta Isaías. Sim. Pastor Rafael disse aqui: quando Deus atua, o ai nos leva a desfrutar da sua justiça, mas também da sua graça, da sua boa, perfeita, agradável vontade. Amém. Amém. Mais algum? Temos mais um aqui. Ótimo. Presbítero Luciano, ele diz que o Senhor continue abençoando rica e poderosamente a vida dos nossos professores, que têm se debruçado sobre a palavra de Deus e assim nos transmitir os alertas para as nossas vidas. Amém. Eu acredito que seja esse o nosso papel, amados, sermos porta-vozes da vontade de Deus. Nós estamos aqui tão somente para fazer o que Ele quer. Se eu vier aqui, e ainda estava conversando com o Fabrício, com a Evelyn, antes da aula. Ainda a Evelyn perguntou, faz muito tempo que você dá aula, Mauri? Eu falei, eu já perdi a conta. Para ser sincero, eu já perdi a conta. Mas eu posso dizer uma coisa para os irmãos, que cada domingo que eu tenho que estar aqui, parece que é o primeiro. Porque a responsabilidade é bastante grande. Porque nós não estamos falando em nosso nome, mas estamos falando em nome de Deus. E com certeza um dia nós seremos cobrados por Ele mesmo, por aquilo que falamos ou por aquilo que deixamos de falar. Mais alguém, querida? Só? Quero agradecer ao reverendo Rafael, a Zeneide, ao Luciano, pela participação através do chat, e os outros que não participaram, enviando o seu comentário, mas que estiveram conosco, o nosso muito obrigado. Que Deus possa abençoá-los ricamente e que vocês tenham uma semana abençoadíssima na presença de Deus. Vamos orar então, encerrando assim a nossa lição, a nossa aula desta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, por esta manhã maravilhosa que Tu nos destes de estarmos na Tua casa, na Tua presença, e de podermos compartilhar da Tua palavra. Pai querido e amado, que Tu nos ajudes a vivermos segundo a Tua vontade, que possamos realmente colocar a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança, tudo o que somos ou que temos aos Teus pés,
para que Tu mesmo nos oriente, nos instrua, nos capacite, para que nós possamos, na nossa vida, agirmos sempre segundo a Tua santa e bendita vontade. Nos dê a Tua paz, nos dê a Tua graça, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, e que nosso agir, falar e pensar seja sempre segundo o Teu querer. E que o Senhor possa cada dia estar falando mais e mais a nossa mente e coração, para que possamos assim estarmos sempre atentos à Tua voz e a cumprir os Teus ensinamentos. Fica conosco, Deus, dá-nos a Tua graça e a Tua bênção e o Teu perdão. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.